Tiago, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 8 ao 12. Tiago 3, do 8 ao 12. Glória a Deus. Você que está em casa também, se você estiver com a sua palavra, com o seu aplicativo aí, abre ele aí em Tiago 3, do 8 ao 12. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, que diz assim, sentado mesmo, mas com reverência em nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor: a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Então, amados, pastor Antônio, ele me colocou ele me sugeriu, na verdade, me sugestionou. Nós estamos aqui na campanha Lançando Semente. Nós acabamos de orar aqui, por esses motivos, por esse ato profético que foi feito, quando foram lançados sementes aqui nessa sementeira. Muitas pessoas que estão, fazem parte da nossa igreja, que estão online agora, com certeza estão participando desse movimento. É um movimento de fé, é um movimento evangelístico, é um movimento profético. E quando nós entramos no segundo processo desse Lançando Semente, primeiro são distribuídas as sementes, e nós temos algumas funções, Uma delas, obviamente, é orar para que essas sementes venham frutificar, para que essas sementes que foram aqui lançadas venham produzir frutos. Mas existe um segundo processo que é muito importante, que é chamado de palavras abençoadoras. Palavras abençoadoras. E nós temos que ser estas pessoas que transmitem estas palavras abençoadoras. Mas, amados, é fácil? Não é tão fácil assim. Por isso Deus nos deixa orientações, e uma das orientações que Ele nos deixou está nesse texto que nós lemos. Tem uma frase que ela diz assim, há 3 coisas que não voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. E eu diria para vocês assim, quantos aqui de vocês lançarão flechas? Tem alguém aqui que atire com arco, pratique esse esporte? Não? Então, dos que estão aqui, talvez dos online, talvez alguns possam atirar algumas flechas. E oportunidades? Quantos aqui já perderam ou vão perder oportunidades? Ou não, Porque também oportunidades também são aproveitadas. Mas também vai ser alguns de vocês, com certeza, nesta caminhada de vida, já perderam algumas oportunidades. Eu já perdi oportunidades, E talvez por um motivo ou outro a gente ainda perca algumas nessa caminhada. Vamos aproveitar muitas oportunidades que o Senhor nos proporciona, com certeza também. Mas isso também são algumas coisas, Como essa frase diz, As 3 coisas que não voltam atrás. A flecha lançada não volta. A oportunidade perdida também não volta. Mas nas duas nós estamos inseridos mais ou menos, Mas quando se fala na palavra pronunciada, aí eu posso dizer uma coisa com certeza para vocês. Todos nós se encaixamos nisso. Porque todos nós falamos, todos nós pronunciamos alguma coisa, quer queiramos, quer não. Nós falamos
palavras que às vezes não são tão edificantes na vida das pessoas. Tem um Google, né? Só uma pesquisinha bem rapidinha no Google, só para um título de curiosidade. Olha como é. Uma mulher, ela fala 20 mil palavras por dia. Sabia disso, Beth? 20 mil, Beth. Os homens, eles são um pouco mais precavidos. Eles falam em torno de 7 mil. Isso é uma pesquisa. São pesquisas que dizem isso, né? Mas olha só. Em 20 mil ou em 7 mil palavras que nós pronunciamos, nós temos oportunidades de pronunciarmos muita coisa boa, não é verdade? Mas também temos oportunidade de pronunciar muita coisa ruim. E aqui que entra, para mim, é exatamente o X da questão, para mim é exatamente isso, não é o quanto se fala, é como se fala, é do que se fala. É a forma como se fala. Eu costumo dizer em casa, com minha esposa, com os meus filhos, que existem várias formas de você dizer uma mesma coisa. Né? Vocês já viram pessoas, às vezes, que ela está falando uma coisa que ela tem razão, ela está correta, mas a forma como ela falou já ofendeu, já humilhou, já magoou, já perdeu toda a razão, perdeu o direito e isso acontece? Acontece. Isso acontece. Então existem várias formas, não é, a questão é isso, é o que nós pronunciamos e como nós falamos, como nós agimos, né? Tiago está aqui nos orientando sobre isso, dizendo exatamente isso com relação à língua. Né? Porque quando você menos percebe, você já lançou uma palavra sobre alguém. Seja de bênção ou não. O texto vem tratando isso aqui e como seria bom se esse não fosse um tema que a gente precisasse falar em meio aos cristãos. Não seria interessante? Não seria a forma correta disso acontecer? Talvez esse assunto era um assunto que deveria estar encerrado para nós. Esse assunto é um assunto que não deveria nem estar na Bíblia mais. Que nós já estivéssemos vivendo a ponto de não precisar passar aqui pelo Tiago, verificar essa questão aqui. No versículo 8 que nós começamos lendo, a palavra de Deus diz assim: a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno. Um mal incontrolável, cheio de veneno. Por que é mal, hein? Porque o que sai de dentro de nós é de uma natureza pecaminosa. Se nós não cuidarmos, nós temos uma descendência adâmica, que ela é uma descendência que vem do pecado. E não temos como negar isso. E por que ela é mal? Por que ela é venenosa? Ela é venenosa porque às vezes o que nós falamos mata. Talvez nós estamos aqui num culto, com bastante pessoas experientes. Beth, você tem bastante experiência, né? Algumas, né? A Beth, será que ela pode estrangular uma pessoa? Acabou com a sua? Ela falou para mim aqui que com uma palavra ela pode, é exatamente isso. Sabe, talvez ela não consiga pegar uma pessoa mais forte que ela e estrangular e tirar a vida dessa pessoa. Mas se ela não controlar, talvez algo que está dentro de nós e ela falar uma palavra, ela pode matar uma pessoa. Sabe, pode destruir uma vida. Então é por isso que a palavra de Deus falando que a língua é um mal incontrolável, ela é cheia de veneno. Temos que tomar cuidado como que nós agimos. Nós precisamos compreender que há um poder, há um poder sobre as nossas palavras, o que nós proferimos.
eu não pedi para minha esposa para contar isso aqui, mas se eu aparecer amanhã na igreja é porque deu tudo certo. Mas a minha esposa, ela trabalhava em algumas empresas, e quando chegava o momento dela ter uma promoção, ela pedia conta. Ela ia embora, ela se sentia pressionada e ia embora. E aí ela veio, se converteu, com o tempo Deus foi ministrando ao coração dela, foi limpando, foi tirando. Aí um dia a gente conversando, a gente descobriu, e a gente foi descobrir que eram palavras lançadas sobre a vida dela, quando ela era uma criança. E aquelas palavras eram assim: você é burra, você não vai ser nada, você não sabe fazer, você não consegue. E tudo que está saindo da boca da pessoa, achando que é uma palavra insignificante, não é, são flechas, são dardos que vão ali penetrando no coração da pessoa e criando naquela pessoa uma crença limitante. E quando essa pessoa atinge, se torna um adulto e está na sua vida, o inimigo começa a usar essas coisas para limitar a pessoa, a ela ser condicionada ao que foi profetizado sobre a vida dela que ela seria. Então, toda vez que tinha uma oportunidade de promoção, ela não se sentia capaz. Mas nós servimos a um Deus. Nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Nós temos um Espírito Santo que habita em nós e que Ele começa a limpar, começa a pegar tudo de ruim e tirar de dentro de nós, e começa a tirar toda a sujeira, toda a impureza, todas as mentiras de Satanás, e Ele começa a produzir em nós coisas vivas. Então, com o processo de conversão da minha esposa, com o tempo de caminhada, com o Espírito Santo agindo dentro da vida dela, no coração dela. Hoje a minha esposa, ela trabalha no Senac. Ela já foi promovida algumas vezes. Ela já fez uma faculdade, fez uma pós-graduação e uma especialização. Sabe, aquela pessoa que estava limitada a não ser nada, porque algumas palavras entraram no coração. É por isso que eu estou falando para você, a nossa língua, ela é um mal incontrolável, nós precisamos cuidar. O versículo 9 fala que nós bendizemos e amaldiçoamos. E diz que nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens que são a semelhança de Deus. Se a palavra de Deus diz que nós somos a semelhança dEle, como que nós podemos amaldiçoar um ao outro? Olha o que diz em 1 João 4,20, diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E a questão é essa, porque no domingo nós estamos aqui: Deus, Tu és maravilhoso, Tu és santo. Ah, Deus, né? O Senhor é soberano. Aí às vezes na segunda-feira já está falando: olha lá, ó, que desgraça, maldito, infeliz. Eu não estou falando que vocês praticam isso. Eu só estou afirmando que nós não podemos, de fato, sermos assim. É isso que a palavra de Deus está falando para nós. Fujam disso, não sejam assim, né? Como que você pode dizer que você ama a Deus se você não ama o próximo? Se você não ama aquele que está perto de você? Se você lança palavras negativas sobre uma pessoa ali, que está na tua frente, que é palpável, que você pode tocar nela, que você pode abraçar, que você pode ser bênção na vida dela. O versículo 11, ele fala que
ele fala que não pode. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não pode. Não pode produzir dois tipos de água, né? Não tem como. Ou vai sair água doce, ou vai sair água amarga, mas não dá para sair as duas da mesma fonte. E assim somos nós, amados, sabe? Diz aqui que no versículo 10 ele fala, não pode ser assim, literalmente, não pode. Jesus até fala lá numa determinada passagem que o cristão ele deve ser sim, sim e não, não, né? Sim, sim, não, não. Sabe, porque o problema é de andar cocheando entre a água salgada e a água doce. Cocheando, essa palavra quem usa é Elias, né? Quando ele fala que o povo estava cocheando entre dois deuses, entre dois senhores, né? Então nós não podemos estar em cima do muro. Ou nós assumimos de fato que somos filhos de Deus e que nós começamos a proferir palavras abençoadoras que são fonte de água viva, que jorram, que começam a nutrir pessoas. Nós não podemos ser água amarga, gente. Somos chamados para sermos abençoadores. Olha só o que Deus fala para Abraão, quando Deus chama ele, né, para ele sair do meio do povo lá e tal. Ele fala assim, farei de você um grande povo, eu abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Mas essa função, essa obrigação, essa responsabilidade, ela não morreu com Abraão. Porque quando nós tratamos na parte de sermos herdeiros de Deus, nós falamos que nós somos da geração de Abraão, né? Nós assumimos, não, nós somos desse povo, aí que é o povo de Deus, é esse povo que nós somos. Mas quando a função traz alguma responsabilidade, às vezes nós fugimos, e nós somos responsáveis por sermos abençoadores, por sermos bênção em meio a nações. É por meio de vocês, por meio de você que está em casa aí, é através de nós que Deus é manifesto, que o reino de Deus é instituído nos lugares. Abençoar todos os povos da terra. Você já parou para pensar que o teu vizinho faz parte desse povo da terra? Ainda que ele seja um xaropão? Já parou para pensar naquele cunhado chato, naquela cunhada chata? Pois é. Ele faz parte desse povo da terra e você tem que abençoar ele e ela. Não tem escolha. E aí no versículo 12, diz que pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira produzir figos? Pode? Não pode, né? O correto é que a figueira produza figo, o correto é que a oliveira produza azeitonas, o correto é que a videira produza uvas, e o correto é que eu e você sejamos abençoadores. Isso é o correto, isso é o que é. Sabe? Então, se nós não estamos produzindo algo pelo qual Deus nos levantou para sermos e para fazermos, alguma coisa está errada. Porque a natureza de Deus, olha só, é uma natureza abençoadora. Quando eu gosto da ideia de sermos vistos, de compreender que nós somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus? Amém ou não amém? Amém. Nós somos povo de Deus. E o povo de Deus que estava para entrar na terra prometida,
Quando chega lá no livro de Deuteronômio, né, que é onde as leis estão sendo repetidas, no capítulo 28 de Deuteronômio, nos primeiros 8 versículos, tem uma coisa muito interessante, aonde a gente vê a natureza de Deus e do que Ele quer fazer conosco. E o que Ele quer fazer? Ele diz lá assim, Deuteronômio 28, do 1 ao 8, diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta, a amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e fugirão por 7. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e tudo o que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Olha o tamanho da promessa que Deus está dando para o povo de Israel. E essa promessa, ela não ficou no povo de Israel. Essa promessa, ela está para mim e ela está para você. Essa promessa é nossa, não vai ter problema com as tuas coisas, Deus proverá, Ele abençoará, aonde você tocar será produtivo. Mas Deus, Ele abençoou esse povo de uma forma sobrenatural. Ele pediu algumas coisas, alguns requisitos ali de obediência e tal, para que quando esse povo entrasse no meio de Canaã, que era a terra prometida, ele fosse um povo diferente e que esse povo conquistasse toda a Canaã. E eu falo isso porque às vezes eu fico olhando e eu fico pensando, por que nós ainda não conquistamos o mundo para Jesus? Se nós estamos vivendo em cima dessa promessa também que Deus nos deu, por que o mundo ainda não se rendeu a Jesus? Você sabe por quê? Porque está faltando muito em nós da natureza de Deus. Está faltando muito em nós dessa natureza abençoadora de Deus. Dessa natureza de alguém que abre a boca e não amaldiçoa, mas abre a boca e abençoa. Essa natureza de alguém que está num ambiente familiar e ele é uma bênção lá dentro, porque quando ele fala das coisas de Deus, da vontade de Deus, das verdades de Deus, do amor de Deus. E da sua boca, dessa fonte, só jorra água doce. Sabe, aqui o texto está falando que é possível que as duas fontes estejam dentro das pessoas, dos seres humanos. Mas eu estou dizendo para você, o ideal é que nós sejamos somente água doce. Não há espaço para água amarga na nossa vida. Sabe, nós somos abençoadores, nós somos chamados a sermos abençoadores aonde nós estivermos. Talvez você está aí em casa assistindo agora e você talvez esteja desempregado. Mas talvez quando você estava lá naquele emprego anterior, você amaldiçoava aquele ambiente, você não abençoava aquele lugar, e aí você perdeu. Talvez, quando Deus abrir uma nova porta para você, que você seja um abençoador do teu patrão, que você seja um abençoador na sua empresa, que você seja uma bênção lá dentro. Sabe por quê? Porque nós temos essa condição, nós temos essa capacidade, porque Deus nos fez assim. Devemos nos
esforçar, amados, para sermos parecidos com Deus, né? A palavra diz que nós somos a imagem e semelhança do Pai. Eu não sei se você já parou para pensar, se olhou no espelho de manhã, você chegou à conclusão que Deus é igual a você? Não. Não dá. Eu não consigo imaginar que Deus ia perder cabelo. Não consigo imaginar que o corpo de Deus ia estar fora de forma. Não consigo imaginar que Deus não consiga levantar um carro só com uma mão. Quando se fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, é que nós somos a imagem e semelhança de Deus no nosso caráter, na nossa forma de agir, na nossa forma de conduzir as coisas, na nossa forma de falar. Então, para a gente encerrar aqui, se de fato somos filhos de Deus, né? O que deve estar jorrando de nós são palavras abençoadoras. Das palavras que nós lançamos sobre as pessoas, precisam ser palavras de bênção, de edificação, mas não de destruição. E eu quero ler um salmo para você. E eu quero que você guarde esse salmo no teu coração. E eu quero que você lembre dele toda vez que vier aquela palavra que você sabe que ela não vai abençoar, que ela vai detonar com tudo. Eu quero que você lembre desse salmo. O salmista fala assim no Salmo 141, no versículo 3, ele disse assim: coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios. Vou traduzir para nós, para a nossa versão aqui. Se você não tem o que falar, fala nada. Não fala. Se você acha que o que você vai falar é destruidor, não fala. Dá um tempo. Se arrepende. Pede a Deus, ponha um vigia, Senhor. Põe um exército, Senhor. Não deixa eu falar palavras que destruam pessoas. Seja um abençoador. Seja alguém que abençoa, seja alguém que profere palavras abençoadoras e proféticas, porque é isso que nós somos filhos e filhas de Deus.